Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Foi embora, pá. Aí o que o Coronel Herman fez? Aí nós já estamos em março, né? Já estamos em março. 67. Inaugurado o quartel da Asa Sul, março de 1967, né? E os primeiros apartamentos, não, as primeiras casas também começaram a ser entregues. 100 casas no Gama e 100 casas em Sobradinho, né? E os primeiros edifícios, um pouquinho depois, logo um pouquinho depois. Aí o que o Coronel Herman fez? Todos que não pediram para retornar para Brasília. Não vai ficar mais ninguém no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós vamos ter apenas uma pequena representação que ia ficar lá naquele prédio da Rua Escobar. O que ele fez aqui em Brasília? Aqueles barracões que a gente tinha lá no Forte Apache, anexo, né? Que tinha o Forte Apache aqui, os barracões aqui, onde a gente tinha construído um rancho depois, né? Um rancho não, um refeitório, e aqui era a garagem. Ele transformou isso tudo aqui em salas de madeira e tudo com o nosso pessoal, né? E transferiu a administração toda para cá. Os que não tinham retornado, foi dado um prazo para se apresentar em Brasília. Foi definitivo. Definitivo. Eu vim para Brasília definitivo no dia 15 de abril de 1967, que eu vim no meu Fusquinha, do Rio de Janeiro para Brasília. Foi quando eu trouxe o Fusquinha é bom, né? Fusca 67. Vim para Brasília. Tinha trocado meu Fusquinha 62 por um Fusquinha 67. O senhor guardou um platinadozinho lá dentro? Não guardei, não. Porque o Fusca dava um problema danado no platinado. Você tinha que lixar. Não sei. Eu já tive. Não sei. Né? Foi nesse dia. Aí eu vim para Brasília. Já tinha o quartel da Asa Sul, quando eu vim, né? Já tinha o quartel da... Mas a gente ainda estava lá no Forte Apache. Nesse ano de 67, ele alugou um prédio ali na 516 Sul, no final da W3, 516 Sul. E aí fez o gabinete dele lá, o gabinete do comandante lá. E aí ele veio para Brasília e trouxe a família para Brasília. A mulher, os filhos, os netos, trouxe todo mundo para Brasília. E aí veio o pessoal, aí teve a distribuição das casas. Aí tinha que ter critério, porque tinham 200 casas, né, que era para cabos e soldados. E tinha mais do que 200 cabos e soldados, se eu não estou enganado. Tinha mais de 200. Bom, enfim, distribuiu, pá. Aí, ônibus para trazer esse pessoal Do Rio? Não, do Rio não. O ônibus do Rio continuou. Aí ele teve que arrumar mais 2 ônibus, para um trazer de Sobradinho e o outro trazer do Gama para ali para o final da W3, onde estava o quartel Forte da Asa Apache Sul ali, e o Forte Apache. Era pertinho do outro. Era colado, andava a pé. Aí todo dia de manhã e o ônibus ia para lá, dormia lá, porque ia à noite levar o pessoal, e isso durou muito tempo. Esse traslado do pessoal de ônibus, de ônibus de carro. E a gente continua, e a administração toda ficou ali na Asa Sul. Ficou ali no Forte Apache ainda, porque lá ficou só o gabinete dele, né? Por isso que eu te falo que eu tive muito pouco contato com o Forte Apache, porque na época dessas brigas todas aí, eu vivia no Congresso, na Nova Cap, no Palácio do Planalto e no Ministério da Justiça. Então eu chegava aqui, às vezes... Rio de Janeiro.
E Rio de Janeiro. Às vezes eu ia lá no Forte Apache almoçar ou conversar com alguma coisa, mas eu nunca tive no Forte Apache, nem tirei nunca serviço no Forte Apache. E em 66, que foi a fuga dos americanos, eu estava no Rio de Janeiro. O pessoal que tirou serviço lá é que se lascou. Porque aí, o que aconteceu? Resultado do inquérito, todos os oficiais, menos o Martins, foram punidos com 30 dias. Porque ele estava no Rio de Janeiro. Ele estava no Rio de Janeiro, no dia da fuga. Só falou. Entendeu? Todos que estavam aqui, Almeida, Leite, o Pedrinho, Tassiano, Ricardo, Faria, todos que estavam aqui tomaram 30 dias de cadeia mesmo, né? De cadeia mesmo. E foi interessante porque quando eu vim para Brasília, quando eu cheguei aqui, o Almeida já estava aqui. Eu te falei que ele veio antes, que eu vim aqui a pedido dele, inclusive, para resolver a escolha dos lotes, o problema da Nova Capa, aquele negócio todo, né? O Almeida me chamou e ele já tinha alugado um apartamentozinho lá na Asa Norte, né? Em cima de um bar, na Asa Norte, que não tinha nada. Esse lote lá era o último, essa edificação, que era um bar e entrava por trás, tinha uma escada e um apartamentozinho em cima. Eram 2 quartos, quarto da empregada, cozinha, um corredor, a sala e um banheiro. Era grande, era bem grande, né? Mas era em cima do bar, né? Bom, aí ele me chamou, vem cá, você quer morar lá com a gente? Eu quero, né? Porque aí fomos morar 4. Eu, Leite, o Almeida e o Pedrinho, né? Os 4 lá. Foi legal pra caramba. E eu trouxe meu carro. Então de manhã eu ia com o meu carro direitinho Fusquinha. lá. Meu Fusquinha. Tipo, amarelo? Não, era marrom. Marrom. Era marrom. E eles iam no carro do bombeiro, que ia pegar eles lá, né? Eu tinha uma certa independência, né? Tanto que o pessoal que ia lá, nas festas e tal, me chamava de caçula. Ó o caçula, porque eu tinha 27 anos, pô. E eles tinham 40 e tantos anos, pô. Então fazia uma diferença grande, né? Então, mas foi bom, foi uma época boa. E a gente continuou naquela batalha, né? Com o Coronel Hermar lutando para conseguir. Aí veio o quartel de Taguatinga, este quartel onde nós estamos hoje aqui, que foi o segundo quartel, que foi em 67 também. Eu não me lembro exatamente a data. O Forte Apache foi lá, inaugurou na Asa Sul, depois o segundo foi Taguatinga, então? Apesar de ter distribuído casa no Gama em Sobradinho, o segundo quartel foi aqui. Foi aqui em Taguatinga, que foi um quartel projetado pelo, então, o capitão Natividade. Né? Ele que projetou esse quartel aqui, da cabeça dele. Né? Porque eu te falei que a gente, na negociação com a Nova Cap, a doutora Mirth, né, ficou encarregada de fazer os projetos de quartéis nossos. E essa doutora aqui, então, que fez o projeto aqui? Não. Esse foi discutido diretamente do Natividade com a equipe lá da Nova Cap. E eles, até eu não sei por que foi, talvez por deferente, porque o Natividade foi muito incisivo, não sei por que foi. Eu não participei dessa negociação, né? Eu sei que foi na Natividade porque a gente comentava isso, que ele fez um quartel enorme. A gente até falou, pô, Natividade, mas o que a gente vai botar lá? Que aí não tinha nada para botar aqui, pô. Só tinha 2 carros velhos. Mas ficou ótimo, vai ser estrutura que é muito antiga, um quartel pioneiro. Exatamente. Mas essa estrutura absorver. Então, 67, depois que foi construído mais na frente. Então veio esse quartel para cá. 68. E logo em seguida, porque uma vez que tinha os projetos, né, e os projetos eram iguais. Asa Sul, Asa Norte, Planalto, Sobradinho, Gama, Núcleo Bandeirante e CIA, todos os projetos iguais, pode ver. Se você tiver... são todos iguais. São todos iguais. A gente estava até olhando isso. Foram esses projetos feitos pela equipe da Doutora Mirth, né? E que foram os primeiros que foram sendo... À medida que eles iam sendo construídos, a gente ia ocupando. Então, por exemplo, o quartel da Asa Norte, que deve ter sido início de 68, né? O final de 67, início de 68, que foi um dos primeiros. O que a gente botou lá? O hospital. Por quê? Nós não tínhamos hospital. Né? Nós tínhamos aqui o doutor Pires, que tinha vindo
que tinha vindo como médico do Rio, que foi a nossa salvação durante aquele período todo, porque logo que ele chegou em Brasília, ele conseguiu ser admitido na então Fundação Hospitalar, né? Era a Fundação Hospitalar. E ele atendia a gente lá na Fundação Hospitalar, né? E fez um bom relacionamento lá. Então e naquela época tinha pouca gente em Brasília e a assistência médica pública era boa. O hospital de base, o hospital do hospital da Asa Norte, o hospital ali o HMID hoje, né, que é ali na R2, era boa, né? Então a gente saiu de um barracão, que foi um barraco, o primeiro posto de saúde nosso foi lá na Metropolitana, que hoje é a Candangolândia. Ali era chamava Metropolitana, Velha Cap, né? Tinha um morro, era uma região bem ruinzinha, né? E a gente instalou lá um posto de serviço médico. Então, os bombeiros que tinham qualquer problema, iam lá, eram atendidos, tinha o Dr. Pires e tinha os enfermeiros que vieram do Rio, né? Mas era muito precário. E de lá, depois, então, passou para o posto... Para a Asa Norte. Para a Asa Norte, no começo de 68, né? Isso. Foi para a Asa Norte. Mas aí ficou hospital lá. Não ficou, porque não tinha nada para botar lá em termos de viatura, em termos, não tinha, né? Então ficou hospital. Aí, depois a gente vai ver que mais para frente, lá em 68, né? Com a EFA, o hospital saiu de lá e veio para cá. O hospital foi aqui em cima. O hospital ficou aqui em cima e aí nós contratamos médicos civis, né? Que a lei passou a permitir que a gente podia contratar pessoal civil, né? Não tinha quadro de médico. O doutor Pires foi para a reserva, né? Mas antes disso teve a entrega dos apartamentos. Aí foram entregues um bloco na Asa Sul, na 408, 2 blocos na Asa Norte, 2 blocos aqui em Taguatinga, e um bloco na 315, que esse foi o último, que era o bloco dos oficiais, que foi um bloco mais caprichado, o maior. Eram 48 apartamentos, sendo que os dois em cima juntaram e fizeram um apartamento para o comandante e um para o subcomandante com mais tamanho e espaço, né? Aí foram feitas as distribuições, tal, quem era mais antigo, quem era mais... E nisso aí, muitos também resolveram voltar, porque já não queriam trazer família e tal, mesmo antes daquele negócio de voltar para Guanabara. Voltaram como reformados, né? Vários majores, principalmente o pessoal antigão, né? O pessoal antigão, a cúpula, vamos dizer assim. Então, ficou o coronel Hermar, de comandante, o coronel que ele aí já foi promovido a tenente-coronel, Martins de subcomandante, o major de Nancy de diretor do pessoal, que também não quis voltar, né? O major Joaquim, que o coronel queria ele, de diretor de contabilidade, que não era diretor de finanças, era diretor de contabilidade, o Jair, diretor de ensino, e o Almeida, diretor de ensino. Não, o Jair, diretor de material, e o Almeida, que era dos mais antigos, ele era o segundo mais antigo. O mais antigo era o Benvenuto, daqueles tenentes que vieram, que foram rapidamente promovidos a major, a capitão e a major, porque abriu vaga, muitos foram embora, né? E o Benvenuto estava como prefeito lá no Amapá. Ele veio para cá muito depois da gente, né? Veio para cá lá para 69, 70, por aí. 70, eu acho. E ele até morou na mesma prumada que eu morei na 315. Mas ele era... Então o Almeida era dos mais antigos. E foi porque os outros tinham ido embora. Não tinha mais, né? Foram embora. Tudo bem. Nós estamos em 67, né? O que mais aconteceu assim de importante em 67? Aí em 67 foi esse deslanche. Sim, aí o coronel Hermar comprou viaturas. Com que dinheiro? Dinheiro da administrativa.
tinha um nomezinho, economia administrativa. O que era a economia administrativa? Era o dinheiro do rancho, porque o rancho era etapa. Você sacava a etapa, né? A etapa era, por exemplo, 1.238 bombeiros, né? A etapa de oficial, R$ 2 por oficial. Aí você somava aquilo tudo, dava um montante. Como esse montante era muito superior àquilo que era utilizado, porque nem todos comiam todo dia, tinha escala, tinha gente que comia, tinha gente que não comia, sobrava dinheiro. E esse dinheiro ia para a economia administrativa, que era uma coisa à parte, completamente fora do orçamento, né? O dinheiro era sacado, entregava para o aprovisionador fazia as compras. E como é que era feita a prestação de contas? Tinha o conselho de administração. O conselho de administração era o comandante, o subcomandante, os diretores, o aprovisionador, o secretário. Todo mês tinha o balancete. Não só disso, porque aí quando começou a ter quartel, começou a ter barbearia, começou a ter reembolsável, entendeu? Que rendia dinheiro. E isso era extra-orçamentário, né? Que foi depois considerado ilegal, mas naquela época era funcionar. Tanto que depois teve uma fiscalização do Tribunal de Contas, e isso foi difícil foi difícil porque veio só barbearia, como tinha cantina, tinha muita coisa. Não, isso foi mais tarde. Naquela época ainda não tinha cantina não, né? Mas já começou aí. Eu não me lembro de cantina nessa época. Não, mas eu tô falando, já começou aí com barbearia, alugar de campo de futebol, estacionamento. Foi depois. Né? E depois deu problema. Né? Aí foi assim. Então, o coronel Hermar, ele com esse dinheiro, ele comprou aqueles 3 caras chatos, lembra aquelas bombas, aquela AB4, AB5 e AB6? Bois La France, americano, né? Ele comprou 2 escadas mecânicas, né? E aí a gente pôde equipar o quartel da Asa, porque no quartel, eu falei para vocês que os bombeiros foram apedrejados aqui em Taguatinga, eu cheguei a falar? Só contou, mas a história eu acho que não, né? Só por cima, só por cima. Porque realmente foi uma coisa assim, paralela, né? Marginal, vamos dizer assim. Porque os bombeiros saíram lá do quartel da Asa Sul, até chegar aqui. Quando chegou aqui já tinha tudo, queimou, né? Queimou. Então, eu cheguei a correr para incêndio nesse carro do ABI. Desse ABI, no quartel da Asa Sul. Ali nunca eu tirei serviço lá no quartel do Forte Apaz. Mas lá no quartel da Asa Sul, a partir de 67, eu concorri à escala, né? E a escala era um oficial dia e um oficial de prontidão. Tinham 2 oficiais, porque só tinha esse quartel. Aqui em Taguatinga não tinha nada. Só depois que virou hospital, depois virou lugar para banda de música, e aqui, tudo menos... Então, Forte Apache, o primeiro quartel inaugurou lá em 67. Isso. Depois foi feito aqui o de Taguatinga. Mas aqui ficou mais administrativo. O rancho, o aprovisionamento veio para cá, a carteira de identidade veio para cá, entendeu? Ficou mais administrativo do que operacional. Quando o posto que saiu lá da Candangolândia foi pro final da Asa Norte lá? Quando foi? Lá já tinha quartel? Não, era só o único quartel operacional era o quartel da Asa Sul, porque só tinha uma bomba e uma pipa, né? E o carro do SP. Que continuou lá. Eu corri lá nesse quartel da Asa Sul. Uma vez eu corri no SP, no Ford 4000, que era o carro que a gente tinha herdado lá da GEB, né? Que era esse o trem de socorro, né? E os ônibus que a gente conseguiu com o Departamento Federal de Segurança Pública para fazer esse transporte. Bom, aí o coronel conseguiu fazer essa compra. Quando vieram esses Bois La France, aí foi uma maravilha. Porque lá em 1964, vamos voltar um tempinho, nós estávamos em Brasília, eu estava com o coronel aqui em Brasília e estávamos lá no Congresso Nacional. E teve um incêndio grande no Ministério da Saúde, que é ali onde, que até hoje ali antes
colado ali no Ministério das Relações Exteriores, que ainda não tinha naquela época. Né? E do Congresso Nacional, a gente viu um incêndio lá. E a gente foi para lá, eu e o Coronel Hermar. Né? E quando a gente chegou lá, o nosso socorro ainda não tinha chegado, porque estava saindo lá do Forte Apache. Não era nem do Asa Sul, era do Forte Apache. Quando chegou lá, o incêndio estava em proporções razoáveis. Era terceiro e quarto andar, se eu não me engano, ou quarto e quinto andar. Eu sei que era na parte mais elevada. Nesse meio tempo, a gente já tinha, eu e o Coronel Hermar, já tínhamos ido lá para verificar. Então a gente já sabia o que estava. Quando eles chegaram, a gente falou, o Coronel, mas aqui, a bomba era tão ruim, cara, que a água não chegava no terceiro andar. Não tinha força, não tinha força. Qual foi a solução? Pediu o reforço da aeronáutica. Quem apagou esse incêndio lá foi o pessoal da aeronáutica, praticamente. Não foi porque a gente pegou a remangueira, mas eles trouxeram os equipamentos que guarneciam lá o aeroporto, né? E que era o Tenente Gutschau, né? Que a gente tinha já feito muita amizade com ele, e a gente dava muito com o pessoal da aeronáutica naquela época, e foi assim. E eu e o Coronel Hermar tiramos umas 5 ou 6 pessoas que estavam lá no último andar, que não tiveram coragem de descer, porque estava muita fumaça e muito fogo, né? E a gente foi lá e tirou, antes do socorro chegar. Porque quando o socorro chegou, o incêndio já tinha tomado uma proporção bem maior. Então, em função disso aí... Compraram as viaturas? Comprou a viatura. Em função do incêndio no Ministério das porque foi uma coisa que... Repercutiu. Podia ter morrido gente ali naquele dia. Né? E foi sorte. E essas viaturas chegaram em 68? Chegaram em 68. Por aí? Não, chegaram em 68, né? Porque em 69 eu trabalhei com elas. Elas chegaram em 68. Né? 3 ABI e 2 de escada mecânica. E ainda nesse ano, né? Nesse ano, eu estou falando de 67, vou meter com meados de 68, intermeando, não totalmente. O Coronel Hermar comprou também um outro Ford, um Ford 4000 também, ou 4000, lá no Rio de Janeiro, que ele vinha, e esse foi importado, porque não comprou no Rio de Janeiro não, foi importado, e foi desembaraçado. E esse carro, quem trouxe dirigindo para Brasília fui eu e o filho dele, o coronel, o que na época era aspirante, Valdir, né? Valdir. Nós trouxemos esse carro para Brasília e eu fui com ele numa loja de material de segurança e ele comprou um montão de equipamento para salvamento e proteção, botou tudo nesse carro e nós trouxemos esse carro, eu e o Valdir. Numa daquelas vezes porque a gente continuou indo ao Rio, né? O fato de ter vindo para Brasília não quer dizer que a gente não ia de vez em quando ao Rio, não. A gente ia, passava 20 dias aqui, ia para o Rio, ficava uma semana, voltava, porque tinha muito avião da FAB naquela época. Então eu estava no Rio nessa época. E a gente trouxe esse carro. Aí equipou o primeiro GI, equipou o segundo GI, que já era lá o Planalto, que já estava construído também. E Taguatinga. Taguatinga ficou com uma escada mecânica e essa bomba a ordem da França. Né? E talvez a pipa. Bom, aí eu não tenho. Aqui está, 6 de fevereiro de 1968. Isso. Foi inaugurado o posto número 4 no final da Asa Norte, tendo funcionado neste posto inicialmente Serviço de Saúde da Corporação. Aí, tá vendo? E mais tarde a Escola de Formação Exatamente, vou chegar lá. De 1980. Que foi em 68. Aqui, a 25 de junho deste ano, inaugurou as instalações do segundo grupamento de incêndio. A 25 de 68. 25 de junho de 68. O segundo GI, que era o segundo grupamento de incêndio localizado no eixo leste Vila Planalto. Isso. Destinado a guarnecer a área de maior importância no complexo político e administrativo da União. Então, aí eles foram guarnecidos com essas viaturas que foram compradas com a economia administrativa. Tá. O segundo grupamento de incêndio foi inaugurado no comando do coronel Arthur. Arthur Pereira de Mello. Mas aí já foi final de 68. E que teve como seu primeiro comandante o capitão Valdemir Teixeira. Tá certíssimo, eu ia chegar lá. E o primeiro que tirou serviço lá foi eu. Porque nessa época eu estava lá no quartel da Asa Norte com a EFA. A EFA já estava lá. Em consequência do crescimento de Brasília e das necessidades da ampliação
de suas instalações, o CBDF teve no dia 20 de agosto de 1968 a inauguração do terceiro grupamento de incêndio, que se localiza na cidade de satélite de Taguatinga. Exatamente. Foram esses quartéis que foram sendo... Neste grupamento funcionou o hospital da corporação até ser transferido para a Policlínica mais tarde. Porque o hospital saiu da Asa Norte para cá quando a gente levou a EFA. Funcionou também a banda de música. Que também saiu do Forte Apache. Se preparavam para tocatas. Também saiu da Forte. Eram realizadas naquela época. Também saiu do Forte Apache para cá. Aonde era a banda de música ficou o alojamento da EFA, né? E aonde era o hospital depois ficou, aí virou a EFA toda. Como primeiro comandante do terceiro grupamento de incêndio, tivemos o capitão Manuel Gregório de Azevedo. Que foi um daqueles que estava na lista e que não aceitou ir embora. Entendeu? Ele foi o primeiro comandante daqui, o Azevedo, né? Então, isso aí foi tudo que aconteceu em 67 e 68. Que foram as coisas mais importantes que aconteceram. Né? Foi a inauguração dos quartéis, a entrega das residências, né? E a vinda de todo o pessoal para Brasília. Aí veio todo mundo para Brasília. O que ficou lá no Rio de Janeiro? Ficou uma representação, lá na rua Escobar, né? Quem ficou lá até foi um oficial da minha turma, o capitão Elias, né? Ficou lá como representante, porque ele estava fazendo curso de Direito. E no curso de Direito dele, a gente considerou que deixava ele lá para ele terminar o curso. Quando ele terminou o curso, ele veio para Brasília e pouco depois ele foi reformado. Foi reformado como capitão. Para o lugar dele foi o Rajão. O Rajão também teve lá, porque o Rajão ficou muito doente e precisou ter atendimento. O Rajão da qual turma? Da primeira turma. Primeira turma. Ele era número 24, né? Da primeira turma. Então vamos terminar 68, vamos lanchar. Fazer uma pausa. Vamos aí fazer vai entrar 69, 68, começa... 69 tem umas coisas interessantes para falar. Muito bem. Hoje vai render mais.